Na aula de hoje, nós trataremos dos aspectos introdutórios à filosofia jurídica, à filosofia do direito. Em que consiste a filosofia jurídica, conceito de filosofia jurídica, antes o conceito de filosofia, que tipo de conhecimento é esse conhecimento filosófico. Obviamente, vocês já tiveram a disciplina filosofia geral, como se costuma chamar, no início do curso, muito provavelmente. Alguns desses conceitos que vocês trabalharam, que foram trabalhados no âmbito dessa disciplina com vocês no início do curso, eles precisam ser retomados dentro de uma perspectiva dessa abordagem introdutória à disciplina. Assim, antes de ingressarmos no conteúdo da filosofia jurídica, se faz necessária essa explanação inicial acerca dos aspectos introdutórios à nossa disciplina. Como vocês sabem, existem tipos distintos de conhecimento. Boa parte dos autores, e dentre eles eu destaco aqui na filosofia jurídica Paulo Nader e Cretella Júnior, eles falam nos 3 tipos de conhecimento. O conhecimento vulgar, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, que alguns chamam de conhecimento de primeiro grau, que seria o vulgar, conhecimento de segundo grau, que seria o científico, conhecimento de terceiro grau, que seria o conhecimento filosófico. Mas como se dá a distinção entre esses graus distintos de conhecimento? Quando nós falamos em conhecimento vulgar ou conhecimento de primeiro grau, do que nós estamos falando? Acerca de quê nós estamos nos manifestando? É aquele conhecimento do senso comum. É o conhecimento que não é tão aprofundado. É, inclusive, um tipo de conhecimento que pode levar ao equívoco. Não é aquele conhecimento constituído de uma certeza, de uma comprovação. Ou é um conhecimento, por outro lado, que mesmo com a comprovação, não há necessidade de um estudo científico que embase essa comprovação. É algo que, a partir da observação, nós já constatamos. É um tipo de conhecimento também chamado de casual. Quando eu observo, por exemplo, que a chama queima, que o fogo queima, eu não estou diante de uma constatação, de um conhecimento que precise de uma comprovação científica. A simples observação do fenômeno me mostra que o fogo queima. Eu posso constatar que o fogo queima porque eu estou observando a ação do fogo sobre uma determinada região, ou porque eu senti a ação do fogo na minha pele. Eu não preciso de um aprofundamento científico que comprove essa minha tese de que o fogo queima. Basta que eu observe o fenômeno, ou que eu sinta o fenômeno. A mesma coisa acontece com a água. Para saber que a água molha, eu não preciso fazer um estudo científico aprofundado, gente. A água molha
todos nós sabemos disso. Isso pode ser constatado pela própria experiência ou pela observação, por ambos. Então, nós estamos falando de um tipo de conhecimento que não exige, como eu já falei, aprofundamento, que não exige uma verificação de caráter científico. Esse é o conhecimento vulgar, ou conhecimento de primeiro grau. E alguns autores até falam em conhecimento empírico, mas há outros que discordam dessa forma, dessa denominação. Então, fiquemos com essa terminologia: conhecimento vulgar ou de primeiro grau. Nós temos ainda o conhecimento científico, que é o chamado conhecimento de segundo grau. Nesse conhecimento de segundo grau, aí nós temos não mais um conhecimento do tipo casual, mas um conhecimento causal. Ou seja, não é mais o caso de observarmos e constatarmos. Nós precisamos de um estudo científico, de uma comprovação com relação àquela situação, aquilo que nós estamos alegando. Então, o conhecimento científico, ele é mais amplo que o conhecimento vulgar e menos amplo que o conhecimento filosófico. Nesse tipo de conhecimento científico, nós conhecemos, nós apreendemos as coisas que se nos apresentam através das suas causas ou razões. Nós nos utilizamos de métodos, de um método para comprovar aquilo que nós estamos alegando, ou aquele fim a que desejamos realizar. É um tipo de conhecimento racional que busca a causa ou as causas dos fenômenos que são estudados. É um tipo de conhecimento que atende aos interesses do desenvolvimento. É um tipo de conhecimento que acaba por valorizar a especialização, o empirismo, a universalização das respostas e a utilização de um método. É um tipo de conhecimento bem mais elaborado do que o chamado conhecimento vulgar. Obviamente, o conhecimento científico, ele é um conhecimento entendido por muitos como mais rico, porque ele precisa ser devidamente comprovado, e essa comprovação ela só ocorrerá com estudo, com a análise, com a dedicação do pesquisador em comprovar aquela sua tese e apresentar à comunidade científica que reconhecerá aquela postura como válida ou invalidará aquela sua hipótese, aquela sua defesa acadêmica. Então, quando nós falamos em conhecimento científico, nós estamos falando de um conhecimento que está além, que está em um patamar superior ao denominado conhecimento vulgar.
Por fim, nós temos o conhecimento filosófico. É muito interessante, algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de filosofia. Ora, quando você diz que você não gosta de filosofia, você já está filosofando, gostando ou não. Ah, mas eu nunca filosofo. Você já está filosofando de certa forma ao adotar essa postura ou ao dizer isso. O que vem a ser a filosofia, tão discriminada por alguns e tão importante para o desenvolvimento, tão importante para o progresso das ideias, tão importante para o direito, fundamental para o direito. Porque é no campo da filosofia, mais especificamente no campo da filosofia jurídica, que nós vamos definir o direito. A função de definir o direito, a função de conceituar o fenômeno jurídico, é a função desse campo específico do conhecimento da filosofia jurídica. Então, é fundamental a reflexão filosófica sobre tudo que faz parte do nosso cotidiano, tudo que faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter uma reflexão filosófica sobre a política, uma reflexão filosófica sobre o direito, uma reflexão filosófica sobre a economia, uma reflexão filosófica sobre a medicina, uma reflexão filosófica sobre todas as áreas do conhecimento humano e uma reflexão filosófica também sobre a nossa condição, sobre a condição humana. E isso é fundamental no processo de compreensão do que nós convencionamos chamar direito. Então, para que tenhamos a compreensão do que vem a ser o direito, do que vem a ser o fenômeno jurídico, nós precisamos da reflexão filosófica. Nós não podemos prescindir da filosofia. Daí a minha estranheza quando eu ouço um jurista dizer, um jurista não, um bacharel em direito, um advogado, dizer que não gosta, que não suporta, que não entende a filosofia. Ora, se você não gosta da filosofia, se você não suporta, se você não entende o direito. Não há como você compreender o direito se você não tem sobre esse fenômeno, o direito, uma reflexão filosófica formada, sedimentada, fundamentada. Inexiste qualquer possibilidade de compreensão do fenômeno jurídico sem que sobre ele seja feita a devida reflexão filosófica. É fundamental para conhecer o que é realmente o direito, ter sobre ele, sobre esse fenômeno, o direito, essa reflexão. A filosofia, ela trabalha com a especulação. A filosofia advém da perplexidade. Ela está relacionada com os questionamentos. Há uma ideia um pouco equivocada, o que move o mundo são as respostas. Não, o que move o mundo são as perguntas. A reflexão filosófica, ela é fundamentada nas perguntas. E quando você recebe, quando você encontra a resposta para uma determinada pergunta que você fez, está na hora de fazer outra pergunta. Está na hora de questionar se aquela resposta que você chegou é a resposta mais condizente. É assim que trabalha o filósofo, questionando, perguntando, e ao encontrar a resposta, fazendo uma nova pergunta em cima daquela resposta encontrada. Esse é o papel do filósofo, desde a antiguidade. Questionar,
buscar a verdade. O filósofo é alguém que é amigo da verdade. O termo filosofia, filo, amigo, sofia, filosofia. Desculpe, sofia, sabedoria. O filósofo é alguém que busca a sabedoria, é o amigo da sabedoria. O juiz filósofo é aquele que busca a sabedoria jurídica. E para buscar essa sabedoria jurídica é fundamental saber o que é o direito. O que é o direito? Como ele se manifesta nas sociedades? Então, a reflexão filosófica ela é muito importante. Nós vamos nos aprimorar, nos aprofundar mais um pouco nessa questão do que é o direito mais adiante. A filosofia busca as causas primeiras para todos os fenômenos. Ela vai buscar até encontrar a causa primeira. A filosofia é o campo do conhecimento que busca essas causas iniciais, essas causas primeiras. Ela trabalha com a explicação, mas também trabalha com a crítica, buscando oferecer respostas que estão além das respostas oferecidas pela ciência. Alguns autores falam que a filosofia caminha pelos pés da ciência. Por quê? Porque há um determinado ponto que a ciência para, ou seja, o cientista busca uma resposta. E ao encontrar aquela resposta, aparentemente, teoricamente, ele parou ali. É naquele ponto em que parou o cientista que o filósofo começará. Ou seja, o filósofo vai além do cientista. A filosofia vai além da ciência. Porque quando a ciência encontra um obstáculo, ou quando a ciência encontra uma resposta, ou uma provável, uma suposta resposta, ali para o trabalho do cientista. Ali, o cientista se dá por satisfeito. Ele encontrou a resposta que ele estava buscando. Se ele encontrou a resposta, é dada por finda a sua pesquisa, pelo menos temporariamente. Uma vez que ele se dispôs a encontrar a resposta para um determinado fenômeno e, através dos seus estudos, através de uma pesquisa elaborada, ele, supostamente, hipoteticamente, ele encontrou essa resposta. Então, ali, acabou o seu trabalho. O filósofo, ao chegar a uma resposta, mesmo que comprovada, ele irá continuar os seus questionamentos. Ele não para de questionar. Ele não se dá por satisfeito com aquela resposta aparentemente, hipoteticamente, definitiva. Então, a filosofia vai além da ciência. A liberdade intelectual do filósofo é muito maior do que a liberdade intelectual do cientista. É uma liberdade intelectual extrema. O filósofo vai buscar a amplitude, a universalidade, a infinitude. E ele vai buscar esclarecimento sobre os meios, sobre os fins, sobre os princípios, sobre as causas, sobre as metas, sobre os destinos. Tudo isso faz parte do papel do filósofo. Então, nós temos conhecimento de primeiro grau, nós temos o conhecimento que é o chamado conhecimento vulgar, nós temos o conhecimento de segundo grau, que é o chamado conhecimento científico, e nós temos o conhecimento de terceiro grau, que é o chamado conhecimento filosófico.
Mas nós temos tipos de conhecimento, quando nós falamos aí em graus de conhecimento, são esses três. Quando nós falamos de tipo de conhecimentos, nós encontramos essa diversidade, que vocês acompanham, vocês veem aí no slide. Religião é um tipo de conhecimento. A técnica é outro tipo de conhecimento. A arte, a ciência, a filosofia. Sobre ciência e filosofia nós já falamos. Então vamos falar um pouco sobre religião, técnica e arte. E como esses fenômenos se relacionam com o direito. Todos eles aí têm relação com o direito. Há aqueles que entendem, eu não entendo dessa maneira, eu acho que é uma postura equivocada, mas há aqueles que entendem que o direito é uma ciência. A ideia de que o direito é uma ciência, ela surge a partir do século XIX, essa tentativa de reconhecimento do direito como ciência, a partir do positivismo kelseniano. E para sustentar os interesses do modelo capitalista. Como assim, Flávio? Porque a ideia de que o direito é uma ciência, a ideia do positivismo serve aos interesses do modelo capitalista. Ora, nós estamos num modelo extremamente desigual. Nós vivemos num país extremamente desigual. Nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. Um dos países onde o abismo social é mais acentuado. Nós vivemos no país talvez mais racista do mundo. Nós vivemos no país mais machista do mundo. Um país onde negros, mulheres, comunidade LGBT, só para citar alguns exemplos, são diariamente discriminados. A cada 20 minutos um negro é assassinado no Brasil. Por dia, várias mulheres são assassinadas no Brasil, apenas por serem negros, apenas por serem mulheres. Então, nós vivemos num país extremamente desigual. Mas, quando nós vamos questionar essa desigualdade, o positivista, que é aquele que vê tipo uma topeira ali, ou tipo um animal com viseira, que só vê o que está à sua frente, ele vai dizer que tudo aquilo está em conformidade com a ordem jurídica. Se você questiona, é justo que 1 a 5% da população viva numa situação deplorável. Aliás, desculpe, 1 a 5% da população viva numa situação privilegiada, extremamente privilegiada, enquanto que todo o resto vive numa condição que não é tão boa assim, e uma grande parte desse grupo vive em condição de miséria, de pobreza extrema, de fome, a morte flertando com essas pessoas ali diariamente. Isso é justo. É justo que o indivíduo não tenha onde morar, não tenha onde dormir, tenha que dormir na rua, tendo como cama o cimento, ou a areia, ou um papelão doado por alguma pessoa, enquanto que outros têm tantas propriedades, muitas delas nem usam, não sabem nem a quantidade de propriedades que detém em seu nome, ou tem uma fazenda, um grande latifúndio, que talvez nem conheça toda a extensão. Isso é justo? É justo que pessoas morram nas ruas, vivam em situação constante, diária, de risco, enquanto que outras pessoas têm vários imóveis desocupados porque não precisam ocupar, não precisam alugar, não precisam, já tem tanto dinheiro que nem precisa daquilo ali, ou tem grandes propriedades, latifúndios que jamais serão totalmente usados, mas essas pessoas sequer pensam na possibilidade de doar essa parte improdutiva da terra, ou essa parte
essa extensão de terra que ele nunca foi nem lá, porque os seus olhos não alcançam aquela extensão. É justo que haja essa desigualdade? Não. Mas o que é que mantém essa desigualdade? É o direito. É o direito. Porque o direito no modelo capitalista, o que é que ele diz? Que respeita a livre iniciativa, respeita a propriedade, o direito à propriedade, e se o indivíduo é o detentor daquela propriedade, para fins de direito, ocorre aí uma legitimidade. Aí você vai e questiona assim, mas isso é legítimo? Não, não é legítimo, mas é legal. Mas aí alguém vai dizer, é legítimo sim, porque o direito é uma ciência. A ideia de que o direito é uma ciência serve mais para manter as desigualdades, para manter as injustiças que são cometidas, que são perpetradas em respeito ao direito, sem descumprir para com a norma jurídica. Pode haver o descumprimento de uma norma ética religiosa, naquela postura. Pode haver o descumprimento a uma norma ética moral, naquela postura. Pode haver o descumprimento a uma norma ética social, naquela postura. Porém, se não houver o descumprimento de uma norma ética jurídica, pressupõe-se como legítima aquela situação. Por quê? Sob o argumento de que o direito é uma ciência. É para atender aos interesses do capitalismo, mais até do que do positivismo, porque o positivismo é um braço do capitalismo, que se defende essa ideia de que o direito é uma ciência. Mas uma visão crítica acerca do fenômeno jurídico nunca nos levará à ideia de que o direito é uma ciência. O direito é uma arte. Deveria ser uma arte. Não é. É uma técnica. E isso se manifesta, esse tecnicismo jurídico é facilmente comprovável, né? Mas o direito também está atrelado à religião, porque as normas jurídicas, elas foram criadas a partir de normas religiosas, como vocês estudarem a história do direito, desde as sociedades arcaicas, desde as sociedades antigas, é através do papel dos sacerdotes, dos religiosos, que surge o direito, para manter ou para auxiliar na manutenção de relações de dominação, de relações de opressão, que eram capitaneadas, que eram lideradas pela classe religiosa. Essa postura dos religiosos, né? Essa postura dos sacerdotes, né? Antes mesmo de surgir a religião como nós a conhecemos hoje, mas aquelas organizações de pessoas que, primeiro de uma forma bem rudimentar, bem precária, mas depois de uma forma mais sofisticada, dominavam os homens a partir do medo, da superstição, do temor ao sobrenatural. Então, é aí que surge o direito. O direito surge para atender aos interesses dessas pessoas. Da mesma forma que hoje se legitima a exploração, se legitima a desigualdade, se legitima uma série de aberrações com base no direito, naquela época, 5.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás,
se justificava, desde então, uma série de posturas a partir de uma ideia equivocada de que aquilo correspondia à vontade dos deuses. E aquilo que correspondia à vontade dos deuses, fatalmente, se transformava em direito. Não direito como nós conhecemos hoje, mas em normas que tinham aí uma dupla face. Na verdade, uma tripla face. Normas morais, normas religiosas e normas de direito, jurídicas. Então, a religião é uma das manifestações mais antigas do homem. E ela se baseia exatamente no medo. A sua força está no medo que ela impõe sobre as pessoas. A técnica, por sua vez, está relacionada com o saber fazer, saber redigir uma petição inicial. Isso é técnica, não é ciência. Saber redigir uma sentença, um parecer, um despacho. Nós estamos falando de técnica. Nós não estamos falando de ciência. Redigir uma lei, técnica. A técnica, ela está relacionada com o processo de adaptação do homem ao meio que ele vive. À medida em que foi progredindo, as sociedades foram progredindo, foram evoluindo, à medida em que isso foi acontecendo, é uma relação aí de condicionamento recíproco. O desenvolvimento fez com que novas técnicas fossem utilizadas e essas novas técnicas elas vão levar posteriormente ao desenvolvimento. O aprimoramento técnico leva ao desenvolvimento, que por sua vez exige mais aprimoramento técnico, que gerará mais desenvolvimento. Então, o homem, no processo de adaptação, no processo de interação ao meio em que ele vive, ele busca se libertar, ele busca progredir, e isso ocorre através da técnica. E muitas vezes está aliada à ciência. Muitas vezes é o conhecimento científico que promove, oferece as possibilidades de evolução da técnica. E, por fim, a arte. A mais bela dessas manifestações. A arte, que é um conhecimento que o homem constrói e reproduz na sua história. Ela se relaciona com a liberdade de expressão, o que não é típico da religião. Ela está relacionada com a criatividade, que também não é típico da religião, pode até estar presente na técnica, em alguns momentos, com o simbolismo e com a estética. Para os antigos, o direito estaria mais relacionado com a arte, porque, como diziam os romanos, direito à arte do bom, justo e equitativo, como dizia Celso, jurista romano, anterior a Cristo, a Jesus, como os gregos também, que enxergavam esse aspecto estético, em tudo, a necessidade da estética, e o direito deveria obedecer a esse padrão estético, esse alto grau de exigência estética. Então, na próxima aula, na próxima semana, darei continuidade. Esses tópicos, a previsão era de abordá-los na aula de hoje. Como não foi possível devido àquele atraso referente ao problema que nós tivemos com o Teams, eu fiz essa gravação e na próxima aula nós continuaremos a tratar do assunto, daremos continuidade a esses slides.